45 anos do Serviço Nacional de Saúde. A data é assinalada no momento em que urgências um pouco por todo o país permanecem de portas fechadas, no momento em que milhares de profissionais abandonam o SNS, no momento em que não se sente por parte dos utentes um reforço dos meios humanos, materiais e financeiros. Junta-se a esta emissão do NAU todas as manhãs o médico e professor catedrático Rui Nunes. Doutor, bom dia. Obrigada pela sua disponibilidade. Já iremos falar destas dificuldades que condicionam o acesso dos utentes ao Serviço Nacional de Saúde. Mas antes dessa análise, hoje mais do que nunca é preciso defender o SNS? Sim, o Serviço Nacional de Saúde, é preciso que todos entendam, é uma das maiores conquistas civilizacionais do nosso país na era democrática. Aliás, traduziu-se em excelentes resultados e em excelentes indicadores de saúde que transportaram o nosso país do atraso para a modernidade e é hoje, na cena internacional, um país altamente diferenciado em matéria de cuidados de saúde. Este é um primeiro ponto. Mas, como foi muito bem dito, é evidente que estamos a notar falhas sistémicas um pouco por todo o país. E, portanto, é natural que os cidadãos e as cidadãs se interroguem se, sim ou não, podemos fazer melhor. E a resposta é, obviamente, que sim, podemos e devemos fazer melhor com os recursos humanos que temos. Portugal tem excelentes recursos humanos na saúde, não apenas médicos, mas enfermeiros, psicólogos, farmacêuticos. Enfim, temos tido uma política nos últimos 40 anos de formação de quadros no setor da saúde que nos orgulha e que são, aliás, altamente prestigiados internacionalmente. Mas temos também alocado recursos em quantidade muito significativa para o setor da saúde. Portanto, quem julga que o problema do SNS é falta de financiamento está profundamente equivocado. Portugal já é dos países da União Europeia que mais despende no setor da saúde em razão, enfim, do produto interno bruto, ou seja, da riqueza gerada no país, e também é um dos países na cena internacional, nomeadamente... Mas, doutor, hoje tudo está pior comparando com há 45 anos. Como muitos utentes têm dito, esta não é a melhor altura para ficar doente? Não, as pessoas ficam doentes porque a natureza assim o determina. Claro. Agora, compete às instituições públicas, nomeadamente aos poderes públicos e ao governo, encetar as reformas necessárias para que as pessoas não tenham receio de ficar doentes, que é uma questão diferente. Ou seja, temos que tranquilizar a população no sentido de que o que quer que aconteça no plano da saúde, o SNS está presente porque, repito, tem recursos humanos, tecnológicos e financeiros necessários. O que é preciso é, obviamente, incrementar substancialmente a qualidade da gestão e da administração, a nível sistémico. Não é uma questão pontual do Hospital A ou do Centro de Saúde B. É preciso fazer aquilo que não foi feito, é preciso encontrarmos as pontes entre as diferentes opiniões do setor da saúde para que isso aconteça, mas, de toda a evidência, o curso nos últimos anos não tem estado à altura das necessidades e das expectativas dos portugueses, e por maior que seja o esforço dos sucessivos governos. Portanto, é preciso mudar. Outros países já sentiram esta necessidade há uns anos atrás. Não se compreende realmente é porque é que Portugal, que repito, tem um bom sistema de saúde, bem financiado, com bons recursos humanos, mas não está à altura das expectativas dos portugueses e das portuguesas nesta altura, precisamente que se celebram os 45 anos e onde, repito, há soluções para resolver o problema. Portanto, que ninguém julgue que elas não existem, porque existem, foram testadas noutros países e é agora fundamental que sejam implementadas também em Portugal. Os grandes prestadores privados estão a florescer, doutor. Como é que analisa esta situação e vendo que, por exemplo, muitas grávidas têm sido transportadas a mando do SNS para privados para serem atendidas, como é que analisa esta situação? Ora bom, eu não tenho nenhuma objeção de princípio a que exista um setor privado, social e até cooperativo forte, porque uma sociedade livre e em plena expansão como a nossa deve incorporar também esses setores que são altamente importantes para a sociedade em geral e concretamente para o setor da saúde. A questão eu vejo-a de forma diferente, setor privado, social e até cooperativo forte, porque uma sociedade livre e em plena expansão como a nossa deve incorporar também esses setores que são altamente importantes para a sociedade em geral e concretamente para o setor da saúde.
A questão, eu vejo-a de forma diferente. É que o setor privado e também em parte o social estão a crescer em grande medida por falta de capacidade do Serviço Nacional de Saúde e por falta de uma oferta em tempo útil do SNS aos portugueses e às portuguesas. Portanto, se eu não tenho nenhuma objeção a que o setor privado floresça e se desenvolva, isso é bom sinal. Significa, obviamente, vitalidade da economia, da sociedade, dos prestadores, mas não queria que isso acontecesse por falta de presença do SNS. E, portanto, repito, não tenho inconveniente nenhum, por exemplo, não vejo nenhum inconveniente que uma grávida que recorra ao setor privado, se for essa a sua escolha, mas já me custa aceitar que o SNS, que tem excelentes quadros nessa área há muitos anos, aliás, a saúde da mulher e da criança tem sido uma das referências internacionais do Serviço Nacional de Saúde e que agora não tenha a capacidade e a competência para oferecer esses serviços de excelente qualidade, como ofereceu durante largos anos a toda a sociedade. E, repito, não é por falta de meios, é por falta de organização. Portanto, encetem-se as medidas que necessariamente todos estamos à espera há largos anos, mas que tardam em acontecer. Dr. Rui, é possível uma salvação do SNS passar por planos de emergência sem aumento de salários e de direitos para os profissionais de saúde? Eu compreendo um plano de emergência na saúde como uma medida pontual, específica e transitória. Mas não vamos pensar se resolvem os problemas do SNS com planos de emergência ou a nomear comissões se não tivermos uma visão de fundo para o setor da saúde. Portanto, compreendo que foi um imperativo, até do ponto de vista eleitoral, mas agora estamos numa fase diferente, temos que entrar em velocidade de cruzeiro e implementar reformas, como, por exemplo, a descentralização administrativa. Não há nenhuma hipótese de um sistema tão complexo, tão profundo, tão denso como o SNS ser governado centralisticamente. É basicamente uma impossibilidade. Não estou a pôr em causa, naturalmente, as medidas encetadas em anos anteriores, mas temos que entrar numa fase completamente diferente, de uma gestão descentralizada, próxima das pessoas, com integração entre hospitais e centros de saúde a nível regional, porque, de toda a evidência, esta descentralização permitiria uma muito maior fluidez dos doentes dentro do SNS e não uma máquina altamente pesada como é um SNS gerido por 3 ou 4 pessoas. Todos nós sabemos que isto é uma impossibilidade e que mais cedo ou mais tarde vamos ter que renovar esta visão descentralizada da saúde. Tenho as minhas dúvidas que tenha sido uma boa ideia extinguir as administrações regionais de saúde, se calhar precisariam de uma profunda reformulação. Mas daqui a espero eu, pouco tempo, vamos assistir provavelmente a uma evolução neste sentido, se queremos um SNS moderno e que responda aos problemas das grávidas, das crianças, dos doentes oncológicos, da transplantação de órgãos e tantas áreas em que Portugal tem tudo para estar na linha da frente, mas que, infelizmente, repito, por questões de qualidade, gestão e administração. Não é por falta de recursos, porque é muito fácil dizer que o problema na saúde é falta de recursos. Por exemplo, faltam médicos, abrem-se novas faculdades de medicina. Alguém acredita que isso vai resolver o problema? Não vai, porque o problema em Portugal não é falta de médicos em termos absolutos. É o segundo ou terceiro país da OCDE com maior número de médicos por 1000 habitantes. O que temos é que gerar as condições para que eles se sintam, quer do ponto de vista salarial, mas também não salarial, este aspecto é central. Quem julga que se conseguem reter os médicos, sobretudo os jovens médicos, no SNS, apenas por questões salariais, está completamente equivocado. É preciso, naturalmente, atualizar e bem as grelhas salariais, mas é preciso, por exemplo, dar as condições para que os médicos gostem de exercer a sua profissão, recorrendo, por exemplo, às novas tecnologias, à inteligência artificial, às tecnologias de informação e comunicação, para que eles tenham gosto em trabalhar no SNS. Como acontecia quando eu era jovem. Quando eu era jovem, não havia nenhum médico que não gostasse de estar no SNS, era sempre a sua primeira escolha. Agora os papéis inverteram-se. É preciso perceber porquê e dar as condições para que os médicos gostem novamente de trabalhar no SNS. Dr. Rui Nunes, muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigado. Esperemos que seja uma mensagem para os profissionais de saúde e também para o SNS. Nós seguimos agora para uma curta pausa, mas